Então vamos retornar aqui ao nosso assunto, aula 6. Então, Dória, você pediu mais ou menos a contextualização que a gente estava estudando, então, a gente modificou em aulas anteriores, né? Eletrodinâmica logarítmica, e nós já tínhamos dado as convenções que nós estamos usando, e nós tínhamos proposto esse Lagrangiano aqui, deixa eu só colocar aqui, retomar ele, onde esse beta tem dimensão de massa ao quadrado. Nós já tínhamos definido esse parâmetrozinho S, que pode ser mais ou menos 1, em que situações ele é mais 1 e menos 1. Só estou retomando aqui brevemente, né? Então, daqui, nós tínhamos já, né, as equações de campo em forma covariante. Vou botar aqui rapidinho, né? Só para... zero, né? E com isso aqui nós definimos, né, dois vetores auxiliares, o vetor tipo de deslocamento, o vetor D, que acaba saindo desse modo aqui, que eu já estou colocando aqui para vocês, né? Tínhamos definido o vetor H, o vetor magnético, né? Em função da indução magnética. Então a não linearidade está toda nesses objetos aqui. É 1 sobre raiz de 2, beta? É 1 sobre raiz de 2, o beta está fora da raiz, é 1 sobre raiz de 2 vezes beta, e é a mesma coisa. Então, essa dinâmica logarítmica é uma teoria efetiva. É uma teoria efetiva, como a gente mostrou, e ela é uma aproximação, ela vem já levando em conta os efeitos de polarização do vácuo daquele D. Ela incorpora efeitos de polarização do vácuo daquele D. Quer dizer, ela incorpora e a questão da matéria ela não trabalha com isso. Não, tá certo. Quer dizer, a matéria, na verdade, a matéria e a antimatéria, elas estão incluídas no efeito do vácuo. Quer dizer, a gente integrou a matéria, como se a gente tivesse uma eletrodinâmica normal acoplada minimamente a elétrons e pósitrons. Aí a gente integra os efeitos do elétron e do pósitron através da polarização do vácuo. Então, esse gráfico aqui, ele gera uma teoria efetiva, como você está vendo lá, né, só para fótons. Quando a gente leva em conta os efeitos dessa polarização do vácuo, a gente está vendo o que esse loop de fótons e elétrons, de elétrons e pósitrons virtuais pode gerar para uma descrição puramente fotônica. Ela viu um lado do fóton com a matéria. Isso, exatamente. A coisa do lado Heisenberg. Isso, exatamente. Tipo, é uma parte do Euler Heisenberg. Até aqui, deixa eu colocar para vocês, na aula que a gente Agora, vamos colocar. ver, qual é a diferença disso com uma teoria perturbativa? Isso aqui é um corte dentro de um modelo perturbativo. A gente já, quer dizer, o efeito perturbativo é aquele efeito lá. E aí, esse efeito incorporou aqui. Sabe? Mas, digamos, então você diria que esse efeito aqui tem dois métodos. Um efetivo e outro do grupo de renormalização. Isso. São dois métodos de incorporar. São duas maneiras diferentes de você incorporar isso. E a questão esse novo fóton que tem, esse fóton ele só interage via carga elétrica ou não?
Não, agora não. Esse fóton agora, ele está interagindo consigo próprio. Quer dizer, o efeito, né, desse gráfico aqui, quer dizer, quando você retira a polarização do vácuo, que esse modelo fotônico que a gente tem aqui, que é não linear, se a gente expandir esse F é 2 menos P2, se a gente expandir esse logaritmo aqui, a gente vai gerar termos de ordem superior. Então a gente vai ter termos F2, F4, então a gente vai ter alta interação do fóton. Então, quando você suprime os graus de liberdade da matéria carregada, dos elétrons e do depósito, você, na verdade, está gerando alta interação dos fótons. E esse tipo de teoria, vamos dizer, ele é uma teoria para ser analítica, vamos dizer assim, ou é uma teoria para ser perturbativa? Não é perturbativa, é aproximada, é uma aproximação. Não, tá aqui, estou colocando. Esse beta aqui é um parâmetro, é um cutoff, né? Que ele é muito maior, quer dizer, a gente está trabalhando num regime em que os campos elétricos e magnéticos, eles não podem ser tão intensos classicamente, tão intensos quanto a gente queira. Eles não superam um certo cutoff beta. Esse beta aqui é um valor crítico dos campos eletromagnéticos. Abaixo desse valor beta, né, a gente não vai poder, campos abaixo desse valor beta, nos dão essa descrição razoavelmente boa, aproximada. Mas se eu tiver campos superiores a beta, essa descrição falha. Então eu estou trabalhando, eu estou vendo como fica uma eletrodinâmica efetiva para fótons que não sejam, para radiação eletromagnética. Aqui eu não estou falando de fóton, estou falando de radiação eletromagnética. Para radiação eletromagnética, onde os campos aéreos não sejam totalmente intensos, não sejam muito altos. É uma descrição efetiva. Porque, na verdade, a descrição de Euler-Heisenberg é uma descrição, essa descrição aqui é um pouquinho mais geral, porque você, a partir daqui, você pode gerar Euler-Heisenberg. A diferença é que, no Euler-Heisenberg, se vocês se lembrarem, a gente tem aquele termo. A ação de Euler-Heisenberg, ela, além de ter o E2, ela é polinomial, é 2 menos B2 ao quadrado, ela tem esse termo aqui, que é a autointeração dos fótons, e tem esse termo aqui, é escalar B ao quadrado. A ação de Euler-Heisenberg é Maxwell, vamos botar assim, o meio, né? Olha, só colocando aqui rapidamente, Euler-Heisenberg, o meio de E2 menos B2, que é a parte de Maxwell livre, mais a parte nova, onde esses alfa e beta aqui são dados em função da massa do elétron, da carga do elétron, da velocidade da luz pelo H cortado. São constantes fixadas, está ligado àquele campo crítico que a gente já falou sobre ele. Mas aparece esse termo aqui e esse termo aqui. Esse termo aqui é um F ao quadrado. E esse aqui é aquele famoso termo G ao quadrado. Aquele G que é menos um quarto do F tilde. Que dá para nós escalar P. Então, isso é Euler-Heisenberg. Euler-Heisenberg, então, é polinomial. Lá, a gente tem alguma coisa logarítmica. Se nós expandirmos aquele logaritmo lá e fizermos a expansão nova, né, aquele logaritmo, lembrando que esse beta aqui é muito grande em relação a esse F, que é 2 menos B2. Então, se eu expando isso aqui em potências, né, a expansão de logaritmo de 1 mais x é x, mais x menos x2 sobre 2, e assim vai, eu recupero a Euler-Heisenberg. A Euler-Heisenberg, então, é essa ação trucada, onde eu vou ter termos só de ordem F2. Agora, nós não temos G. Nessa descrição, não tem esse termo aqui. Então, a gente vai gerar apenas a parte, as potências de E2 menos B2 do Euler-Heisenberg. Então, aquele lagrangiano lá, ele não contempla completamente Euler-Heisenberg. Contempla só o alfa, ele não tem o beta. Beta é igual a zero. Então, essa que é a descrição. É uma descrição efetiva desse sentido. Uma pergunta, o Euler-Heisenberg foi construído já pegando a polarização. E também, pegando a polarização trucada. Né? Não pega a polarização completa. Euler-Heisenberg é uma... Quer dizer, essa polarização aqui, ela dá alguma coisa muito mais rica. Uma aproximação desse gráfico aqui é essa descrição de Euler-Heisenberg. A outra aproximação é aquela lá contém as potências de F, mas não contém esse termo aqui. Euler-Heisenberg contém esse termo.
Assim, intuitivamente, dá para entender por que fazer 2 menos 2, aí para lá, tem essa polarização, está incluída a polarização. Ah, por que isso aqui sai daqui? Número, dá para se visualizar ou não mais? Não dá para visualizar, porque isso, quer dizer, na verdade, esse gráfico aqui, aqui, o que a gente tem aqui? A gente aqui tem 2 fótons, né? Quer dizer, a gente tem um fóton nessa linha externa e tem outro fóton nessa linha externa. Quando, então, o que nós buscamos aqui? O efeito desse loop aqui. Esse loop aqui, ele é um loop que vai ter o propagador, vamos dizer, vai ter 2 propagadores de Dirac aqui. Na verdade, esse gráfico é isso aqui. A gente tem uma integral de momento aqui, do loop. Aí tem um propagador aqui fotônico, vamos colocar assim, gama escalar K mais M, né, sobre K2 menos M2, que é a massa do elétron, né, todo esse loop é todo completamente só de elétron, né, fóssil. E depois a gente tem um gama escalar Q mais K mais M sobre K2 menos M2. Então agora, essa integral aqui, que essa integral vai depender do momento externo. Aqui tem esse momento P, e aqui tem esse momento P, aqui tem K, e vamos dizer assim, aqui tem K mais P. Então, isso aqui é esse gráfico aqui. Então, quando a gente resolve esse gráfico aqui, esse gráfico vai depender, vai integrar em K. Então, o que vai sobrar aqui? Claro, tem a constante de acoplamento aqui, que é o E2, né? Então, o que vai sobrar desse gráfico aqui, para nós, aqui deixa eu ter um traço, deixa eu botar traço, isso aqui são as matrizes, não tem aqui esse traço aqui. Então, o que vai sobrar para nós daqui é alguma coisa que vai depender de potências de aqui, desculpa, que é K mais P ao quadrado. Então, o que vai sobrar desse gráfico aqui é o gráfico que vai ter potências de P e potências de M. Então, esse gráfico depende de P e de M, porque a variável de integração muda é o K. Então, a gente vai ter potências de P, M, isso aqui, essas potências de P vão estar atuando nesse campo aqui. Então, ao fazer esse gráfico aqui, e aí esse gráfico aqui, ele vai apresentar, calculando se esse gráfico de Feynman, que é divergente, logaritmicamente divergente, faz a renormalização, extrai-se a parte divergente e fica-se com a parte finita. Aí, pegando a parte finita desse gráfico, nós vamos ter logaritmo, uma coisa completamente não local no momento, vai ter logaritmo no momento, coisas assim. A parte finita do gráfico, geralmente, ela é uma coisa não local. Então, são esses logaritmos ligados a esse momento aqui que vão dar os logaritmos de f que vão estar lá. Então, quer dizer, naturalmente, esse gráfico aqui, que é representado por isso aqui, vai dar para nós. Quer dizer, o trabalho do Euler-Heisenberg... Você consegue transformar ele de novo em E e B? Consegue. A resposta sai. Esse gráfico vai dar para Dá, depois você sai um tipo de E quando é invariância de Gates. Porque esse gráfico, quer dizer, como você tem identidade de borda, né, esse gráfico aqui, apesar de você escrever em função de A, esses momentos aqui vão estar atuando no A de tal maneira que você vai produzir no final de tudo F. Quer dizer, quem te garante que a resposta desse gráfico aqui é completamente invariante de Gates, só em função do F, é a própria invariância de Gates, quer dizer, a própria identidade de borda. Então é isso que está acontecendo aqui. Olha o Heisenberg, quando eles fizeram o trabalho deles, lá em 1936, lá, eles calcularam isso aqui exatamente. O grande trabalho deles, eles não fizeram o gráfico de Feynman, porque na época não tinha. Eles desenvolveram um método analítico de resolver essa integral aqui. Aí a coisa, eu já tinha mostrado num curso nosso aqui do semestre passado, no curso de Fótons 1, eu mostrei qual era a expressão final que o Euler-Heisenberg obtiveram, uma expressão em termos de cossenos das funções hiperbólicas, né? De uma integral. A resposta do Euler-Heisenberg é uma resposta integral. E aí o que se faz é, numa aproximação, a gente ganha a ação de Euler-Heisenberg. Em outra aproximação, a gente ganha aquela logarítmica lá. Então, tanto essa expressão do Euler-Heisenberg quanto essa ação logarítmica aqui, elas ambas são truncamentos, aproximações que saem do Euler-Heisenberg completo, analítico, fechado. O Euler-Heisenberg, eles conseguem uma expressão analítica, quer dizer, analítica no sentido de que ela não é completamente resolvida, ele dá a resposta sai em termos de uma integral, mas uma integral que vai conter sempre potências de f e de g. E aí, essa resposta é muito completa, ela contém todas as
potências de F e G, você faz a aproximação. Numa situação em que eu queira apenas pegar os termos mais baixos em E e B, eu obtenho o famoso Euler-Heisenberg que se popularizou. O Euler-Heisenberg que se popularizou é esse. Mas, na verdade, o trabalho de Euler-Heisenberg é muito mais completo. É uma expressão que, assim, do ponto de vista de você querer fazer cálculo, rever as equações, é praticamente impraticável. Você tem uma resposta completamente... A ação de Euler-Heisenberg, ela sai em termos da integral de um parâmetro S. Pegando que eu queria S, um parâmetro S, você integra em S para poder ter a ação de Euler-Heisenberg. Então, é uma expressão, eu não estou com a expressão aqui, mas do curso anterior, do curso de fórmulas 1, uma das primeiras coisas que a gente tratou quando tratou o Euler-Heisenberg foi a resposta final. E aí, aproximando essa integral de Euler-Heisenberg, a gente ganha o modelo de Euler-Heisenberg tradicional, ou pode ganhar também a ação logarítmica. Quer dizer, o Euler-Heisenberg, vou falar dos tipos também, mas foi em cima desse loop. O Euler-Heisenberg, na verdade, ele calcula a polarização do vácuo analiticamente. E se tivesse fotogeração, número de fóton? Certo? Ele tem que rever. Se você tiver um loop de fóton, quer dizer, você diz um fóton dentro do loop também. Um fóton, talvez desenhar. Sei, uma auto-interação, ou seja, um lugar. Uma auto-interação desse tipo. Algo desse tipo, assim. Professor, Oi, fala. Lagrangiano tem que Já vou explicar aqui. Marcelo, só para lembrar para você, obrigado, Marcelo, você tem muita gente. Então, se você tiver esse gráfico aqui, vamos dizer, você não vai computar no Euler-Heisenberg. O Euler-Heisenberg você vai computar apenas o que é matéria. Você vai ter apenas os loops de matéria. Esse loop não é loop de matéria, então ele fica fora. Então é como se você jogasse em cima desses trivértices e quadrivértices, é uma ação de Euler-Heisenberg. É o que você tem com trivértice e quadrivértice de fóton mais a ação de Euler-Heisenberg. Vou lembrar que o Marcelo tem que copiar, foi aula, eu acho que isso é 3, né? Aula 3. Não sei se aqui é um 9 ou um 3. É um 3, né? Então foi a aula 3 do curso de fórmulas 1. Então deixa eu colocar aqui um instantinho só. Na aula 3, fórmulas 1 do curso, né? Fórmulas 1. No curso do semestre passado, a gente escreveu aqui a ação de Euler-Heisenberg, né? Ou assim desse modo, né? Lá tem a ação de Euler-Heisenberg, tem essa estrutura aqui. A integral em S, que eu tinha falado com vocês. Essa aqui é a massa da tarefa, né? Aí ficava esse termo assim. Nessa da Lagrangiana logarítmica, você inclui a auto-interação do fóton? A Lagrangiana logarítmica está incluída a auto-interação. Esse gráfico que você botou aqui? Isso. Está incluído aqui. Você absorve esse gráfico? Isso, exatamente. Absorve esse gráfico. Aí aqui entra a parte real do cosseno hiperbólico de SX. Depois eu vou dizer o que é esse X aqui. Sobre a parte imaginária do cosseno hiperbólico de SX menos 1 mais 2 terços de Agora, quem é esse X aqui? Esse X aqui, X2 é 2F mais 2G. Então, claro, a gente vai tirar cosseno hiperbólico de uma coisa imaginária, mas eu estou pegando só a parte real aqui, só a parte imaginária. Claro que essa ação é real, apesar disso não ser real. Quer dizer, essa é a expressão analítica de Euler-Heisenberg para ação. Então, essa ação aqui, integrando em S, e aí a gente pode fazer aproximações na hora de integrar em S. E aí, uma das aproximações dá o Euler-Heisenberg tradicional, uma outra aproximação dá aquele Lagrangiano
Então, a gente pode tirar diferentes truncamentos, né? Quer dizer, essas ações vão corresponder a diferentes truncamentos da ação de ordem Heisenberg completa, né? Então, o que a gente estuda em geral são diferentes truncamentos da ação completa. Que é o paper dele lá de 1936. Ah, Marcelo, obrigado. Intuíram essa Lagrangiana? Oi? Mas eles intuíram essa Lagrangiana? Eles tiveram que desenvolver um método analítico bem, quer dizer, não tem nada a ver com gráfico, não fazem gráfico. Eles desenvolveram um método de integração, eles criam uma variável auxiliar de integração, é um método bem elaborado. E por que o Wellington não pegou? Não, pegou bastante, quer dizer, porque você vai estudar aproximações, quer dizer, você pode daqui tirar aquela aproximação, que é o Euler Heisenberg, não é 2 menos B2 ao quadrado, mais E escalar B ao quadrado, que é uma parte de porque essa expressão aqui, quer dizer, você está interessado em estudar fótons, né, ou digamos, situações de campos de mais baixa energia. Lembrar que a massa do elétron é 0,5 MeV, né? Então, quer dizer, um paraeletropósito tem uma energia de 1 MeV. Para você ter um fóton de energia de 1 MeV, né? 1 MeV é igual a H-μ. Se você tem uma energia de 1 MeV, a nossa constante de Planck é 10 a menos 34, aproximadamente 10 a menos 33, 6,67 vezes 10 a menos 34, 6,67, 6,7, aproximadamente 7, vezes 10 a menos 34 joules segundos. Joules segundos, né? Mas só que um joule, vou botar assim, é 1 elétron-volt, 10 a menos 19 joules. Então, em MeV, vou botar aí 10 a menos 19, 10 a menos 10 a 6, 10 a menos 10 a, é um joule, né? Vai ficar um 10 a 13 aqui. Então, aproximadamente 10 a menos 21. Voltando aqui a constante de Planck MeV. Aproximadamente MeV segundo. Tirar esse 7 aqui, já incorporou 10 a menos 21 MeV segundo. Vezes a frequência. Então, nós vamos ter aqui uma frequência de 10 a 21 Hz. Então, uma frequência de 10 a 21 Hz é uma frequência bem gama, bem raio gama, do raio-x. Então, olha, você não vai, quer dizer, vamos até pensar um pouco na época de Euler Heisenberg, você não tinha acesso a fótons dessa frequência. Você trabalhava com fótons na região invisível, ultravioleta, até raio-x. Então, se você considera fótons de mais baixa energia, você está trabalhando com um regime de mais baixas energias, você está considerando frequências bem mais baixas do que essa. Então, com radiações de frequência até o raio-x, você tem uma energia bem menor. Então, a energia é bem menor do que a energia para a criação de um paraeletropósito. Imagina você pega um fóton de 10 a um fóton de frequência no ultravioleta, 10 a 16 Hz. Então, se você pegar um 10 a 16 Hz, você está pegando um fóton de 10 a menos 5. Fóton de 10 a menos 5 MeV. MeV 10 a 6, então você está pegando um fóton de 10 elétrons-volts. É um fóton bem baixo. 10 elétrons-volts é praticamente a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Então, é uma energia baixa, uma energia atômica. Então, se você considera fóton numa região de energias suficientemente baixas, você não precisa trabalhar com Euler Heisenberg completo. Você pode buscar essa série aqui e trabalhar só em primeiras ordens. Essa é a discussão. Então, se você quiser agora considerar fótons de altíssima frequência, aí você tem que expandir essa ação de Euler Heisenberg em termos de ordens mais altas. Eu entendo um pouco, sabe? Eu pergunto assim, como é que fica a invariância de Gauge? Perfeitamente garantido. Tudo depende de F e de G, não tem nada aí que seja potencial. Tudo aí é E e B. A invariância de Gauge está assegurada. Porque Eu diria que é uma outra forma de entender a teoria perturbativa. É, só isso. Exatamente. Aquela história de a gente fez um curso aqui semestre passado chamado Teorias Efetivas. Como é que a gente pode obter de um modelo, de uma teoria que seja renormalizável, completa,
como é que eu posso tirar em algum limite que me interessa? Eu não quero estudar a teoria toda, porque a teoria me dá muito mais grau de liberdade do que eu estou interessado. Ela me dá uma física muito mais ampla do que eu estou interessado. Estou interessado numa física mais restrita. Então, eu vou tirar uma teoria efetiva. Então, a gente pode imaginar que Euler-Heisenberg é uma teoria fotônica efetiva a partir da eletrodinâmica. Você pode pensar, vamos pensar assim, deixa eu botar de uma maneira mais pedagógica para tentar responder. Vamos pensar assim. Vamos pegar a eletrodinâmica quântica com acoplamento mínimo normal. Então, a nossa eletrodinâmica quântica está aqui. Fóton, Dirac, o elétron cósmico. E o vértice. Qual é o parâmetro de massa que eu tenho aqui? A massa do elétron. Então, se eu pensar que a massa do elétron pode ser um cutoff, a massa do elétron é a energia de repouso do elétron, 0,5 MeV. Então, se eu pensar em trabalhar, então eu tenho um parâmetro com dimensão de energia, né? A constante de acoplamento é adimensional, mas a massa do elétron aqui, vamos dizer, essa aqui me cria uma escala na faixa, quer dizer, essa massa do elétron, ela me cria uma escala na faixa de 1 MeV. Então eu posso pensar o seguinte: se eu quiser olhar a eletrodinâmica do ponto de vista de energias abaixo de 1 MeV ou acima de 1 MeV. Se eu tiver energias acima de 1 MeV, eu tenho energia disponível para criar pares de elétrons pósitrons. Se eu tiver energia abaixo de 1 MeV, eu posso criar elétrons pósitrons virtuais. Então eu vou ter uma física, vamos dizer, em que eu tenho efeitos virtuais do elétron pósitron. Qual é o parâmetro? Vamos dizer, então a gente cria uma escala, vamos dizer que a gente cria um cutoff. Eu vou querer estudar uma física, a minha física, está assim, ela está abaixo, vou considerar uma física abaixo de 1 MeV. Bem abaixo, pode ser na ordem do Kelvin, na ordem do elétron, vou considerar uma física, gente, assim, a energias mais baixas. Então eu vou criar esse cutoff. Vamos dizer que o cutoff para mim vai ser a massa do elétron. Então eu vou querer estudar uma física, quer dizer, essa eletrodinâmica ela é completa, ela vai para qualquer energia. Mas eu vou querer me reter a um setor de mais baixas energias limitado pelo cutoff, que é a massa da elétron. Essa é a ideia. Então, que física eu posso tirar aí? Eu vou tirar. Então, para mim, eu vou estar com a energia sempre mais baixa, bem mais baixa do que a massa do elétron. Então, eu não vou poder, a partir dos fótons, criar pares de elétrons pósitrons virtuais, porque eu não tenho energia suficiente nos fótons, então eu vou estar trabalhando com fótons que têm uma energia bem abaixo da massa de repouso do elétron. Essa que é a minha aproximação, estou trabalhando nessa situação. Muito bem. Então, vamos pensar. Você vai tirar, o que eu vou fazer então? Eu vou retirar, eu vou truncar a minha teoria, porque que teoria fotônica eu posso escrever? Os fótons, claro, interagem com os pares elétrons pósitrons. Eu posso ter um gráfico desse tipo aqui, como a gente está colocando aqui. Como eu posso ter um gráfico desse tipo aqui também. Aí já é uma situação assim, de dois núcleos. Eu vou olhar agora tudo aquilo que pode ser só fóton na linha externa. Posso ter um gráfico assim também. Só fóton. Eu vou fazer o seguinte: o elétron e o pósitron, eles não existem para mim como partículas físicas nos estados finais, nos estados de antes do espalhamento e depois do espalhamento. Não são estados de espalhamento. Estado de espalhamento para mim é só fóton. A minha física é de fóton, só fóton. Eu quero tirar uma física puramente fotônico, quer dizer, eu quero tirar um lagrangiano puramente fotônico dessa ação aqui que tem, que é elétrons e pósitrons. Então, mas eu não vou ter elétrons e pósitrons como estados preparados para serem espalhados. Para mim é só fóton. Os elétrons e pósitrons vão ser excitados como partículas virtuais. Lembre que a gente está num cenário quântico. No cenário quântico, mesmo que eu tenha energia não suficiente para criar um par de elétron-pósitrons reais, eu posso criar um par de elétron-pósitrons virtuais. Então, eu vou trabalhar, eu posso pegar esse gráfico aqui também. Então, a minha física efetiva de fótons, ela vai ser
na verdade, a soma de todos esses gráficos. É isso que o Euler e Heisenberg estavam computando. Quando eles computam, eles não computam só esse gráfico. Eles computam esse gráfico como sendo um dos mais importantes, mas eles computam esse gráfico também. Esse gráfico aqui é de ordem 2. Esse ordem aqui é de ordem 4. Então esse aqui é de ordem 1 sobre 137. Esse aqui é 1 sobre 137 ao quadrado. Esse aqui é 1 sobre 137 ao quadrado. Esse aqui é 1 sobre 137 ao cubo. Porque cada vértice desse contém uma carga eletrônica, uma carga fundamental. Então, um vértice, então, esse gráfico aqui vai ter um E aqui e vai ter um E aqui. Então, ele é um gráfico de ordem 2. Então, ele é alfa. Esse gráfico aqui tem ele é 4. Então, já é constante de estrutura fita 4. Esse aqui também. Alfa 2. Alfa 2. Esse aqui é alfa 3. Então, à medida que eu vou aumentando o número de pernas externas dos fótons, eu vou colocando potências mais altas da constante de estrutura fita. Então, são de contribuições menos sensíveis, menos importantes. A contribuição dominante é essa. O que Euler e Heisenberg fazem para chegar a essa expressão, na época não havia gráfico de Feynman, mas na metodologia dos gráficos de Feynman, o que eles fizeram foi somar todos esses gráficos. Todos os gráficos possíveis envolvendo só fótons das pernas externas. Todos os processos puramente fotônicos. E daí que dá essa Lagrangiana? Daí que dá essa Lagrangiana. Aí agora, só para terminar, então suponhamos que a gente não conhecesse Euler e Heisenberg, mas que quisesse já fazer um trabalho aproximado. Então a gente poderia pensar assim, o que eu tenho que é puramente fotônico? Campo do fóton. Essa ação aqui é invariante de Gauge. Então eu vou imaginar, eu vou querer escrever uma expressão, então a minha ação clássica de fótons é essa aqui. Agora eu vou querer pegar essa parte aqui, que equivale a fazer isso aqui, somar todas as ordens, eu vou ver quais são as contribuições que eu posso gerar que tenham apenas fóton. Aqui é um F2, quer dizer, isso aqui na verdade, esse menos 1/4 de F2 é o nosso famoso F. A gente define esse menos 1/4 de F e F'. Então eu vou poder jogar aqui, então o meu Lagrangiano, então, pensando em termos de teoria efetiva, onde eu tenho um cutoff lambda que tem dimensão de energia, eu posso pensar assim. Eu vou começar com o Lagrangiano de Maxwell, que é esse aqui. Mas agora aqui, eu posso gerar um termo que tem F2. O termo que tem F2 é um termo que tem o quê? 4 fótons. 4 fótons corresponderia a esse gráfico. Mas esse F aqui tem dimensão de massa 4. Esse cara aqui vai ter dimensão de massa 8. Então, para que isso aqui fique ok, eu tenho, como esse cara aqui vai ter dimensão de massa 8, eu tenho que colocar aqui alguma coisa com dimensão de massa 4 no mesmo número, que é o meu cutoff. É como se eu colocasse aqui alguma coisa sobre lambda 4. Então, o papel da teoria efetiva é esse, é você criar um modelo a partir de um modelo fundamental. Entendeu? O modelo fundamental é esse, essa teoria que é normalizável, é unitária. Ele partiu disso. Não, na época deles não tinha esse raciocínio. Eles partiram e fizeram cálculo matemático. Eles fizeram o seguinte: como eu posso, a partir desse Lagrangiano aqui, gerar apenas processos puramente fotônicos? Eles não conheciam a metodologia dos gráficos de Feynman, nem a metodologia das teorias efetivas. Então, o que eles fizeram foi, no fundo, era um problema de análise funcional, é integrar sobre os términos dessa ação. O que eles fizeram, na verdade, foi fazer isso aqui, foi calcular o determinante disso aqui, quer dizer, para quem acusa na nossa linguagem agora, esse barrado que eu tenho aqui é isso aqui, é I, gama mi, de mi, menos N, menos E, gama mi, a mi, psi, é isso que eles têm. Essa integral aqui, esse termo aqui é quadrático de psi, é gaussiano de psi. Então isso significa que na integral funcional, função por partição, quando a gente integra sobre os campos, a gente integra sobre dA e sobre d psi, quando eu for integrar sobre d psi, eu tenho uma função quadrática em psi. E a gente já sabe pelas integrações funcionais que isso aqui vai dar um determinante desse operador aqui, I, gama mi, de mi, menos N, menos E, gama mi. Então, a integral em psi dá esse determinante, que depende do campo do fóton. E aí o que eles fazem analiticamente é calcular esse determinante funcional. É esse que é o trabalho de Euler e Heisenberg lá de 36. Eles calculam esse determinante aqui. Determinante é funcional, então ele vai conter todas as potências de A. Então vocês veem que esse determinante aqui,
ele só vai conter potências de ar. Então ele vai ser só fotônico. Então o lagrangiano fotônico que a gente tem é isso aqui, é Maxwell mais Euler-Heisenberg. A expressão que o Euler-Heisenberg, então, eles conseguem mostrar que esse determinante pode ser escrito dessa forma. Então, eles somaram sobre todos os efeitos possíveis de fótons, de elétrons e pósitrons virtuais e ganharam uma teoria efetiva, uma teoria aproximada que contempla só a física dos fótons. Tiraram os elétrons. Tiraram os elétrons e pósitrons. Eles tiraram os graus de liberdade de matéria. Aí sobra uma teoria para você, quer dizer, sobra uma física só de fóton, uma fotônica efetiva. Mas aí, vamos dizer que na linguagem nossa, você conseguiria construir esses gráficos. Sim. Agora, comparando com a coisa logarítmica, você, digamos, você teria uma lagrangiana inicial, tipo raciocínio. Aquele ação logarítmica, ela sai como uma parte desse determinante. Uma parte desse determinante. Esse determinante aqui, ele contempla, aquilo lá está incluído dentro desse determinante. Esse determinante é imenso, é essa integral aqui. Se eu agora fizer aproximações em cima dessa integral, eu posso cair naquilo. A minha pergunta, José, é mais no sentido seguinte: eu queria ver onde aparece a autointeração dos fótons. Então, aí para a lagrangiana não pode. Não, aqui não. Aqui não tem autointeração dos fótons. Agora, aqui tem. Porque esse determinante, ó, determinante é isso aqui. O determinante é exponencial do traço do logaritmo desse operador aqui. Quer dizer, quando eu expandir esse operador em todas as ordens, o logaritmo de alguma coisa, eu vou expandir esse determinante aqui. Dá para entender. A pergunta que a gente faz aqui, você entendeu, mas pode ser que tenha gente que não tenha entendido. Fazer assim. Esse operador aqui é o lagrangiano de Dirac livre. Então eu posso fazer assim, posso fatorar esse logaritmo de I, gama mi, mi, menos E. E multiplica 1 menos E, gama A, sobre I, gama mi, menos E. No sentido do operador inverso. Então, eu tenho logaritmo de uma coisa vezes outra, é a soma dos logaritmos. Esse operador aqui é o lagrangiano de Dirac livre. Então, esse operador aqui, logaritmo disso aqui, não tem física nenhuma, não tem fóton nenhum aqui, mas logaritmo disso aqui, de 1 menos alguma coisa. O logaritmo de 1 menos alguma coisa é, como é que é a expansão interior do logaritmo? O logaritmo de 1 mais x é x menos x2 sobre 2 mais x4 mais x3 sobre 3, aquela expansão alternada, aquela série alternada que vai dar essas potências aqui a todas as ordens. Então eu vou aparecer com 2 fótons, 3 fótons, 4 fótons, 5 fótons, 6 fótons e assim vai. Todos os processos envolvendo número ímpar de fótons se somam para dar zero pelo teorema de Fermi, por causa da conservação da conjugação de carga. Então, essa expansão aqui acaba dando potências pares de ar a todas as ordens, que é quando eu vou estar gerando. Então, ó, aqui eu tenho 2 A's, aqui eu tenho 4 A's, aqui eu tenho 6 A's. Então, na verdade, esse termo aqui, ele vai estar gerando todas as auto-interações pares no número de fótons. É isso que está acontecendo. Tem uma pergunta assim, às vezes você tem uma expansão, mas no fundo aquela expansão, no final, ela se reduz. Bom, eu tenho um termo inicial, que era a lagrangiana sem estar lagrangiana totalmente acoplada minimamente. Minimamente. Na lagrangiana não aparecia auto-interação. Não, porque os elétrons... Depois no efetivo aparece a auto-interação. No efetivo aparece. Daí vem a pergunta que a gente faz aqui, se esse efetivo é uma coisa meio ilusória. Não é ilusório, mas é aproximado. Porque é aproximado, não é ilusório, é física real, mas é aproximado. Mas aí, por que como é que você explica para mim por que na lagrangiana fechada não aparece auto-interação? Na lagrangiana perturbativa, na lagrangiana truncada, você aparece a auto-interação. Então, essa auto-interação é uma coisa aparente ou seria imensurável?
mensurável. Aqui, ó. O que é a ordem interativa? Imagina que, o que a gente fez quando a gente fez aquela, a gente suprimiu os graus de liberdade do pósito. A gente reduziu esse gráfico aqui a isso aqui. Aqui, quem está aparecendo aqui é o efeito físico desse loop aqui. É esse termo aqui. Aqui está a física desse loop. Esse loop aqui ele contém E2 e vai ter massa do fóton. Então, esse coeficiente aqui, ele está levando em conta para mim alguma física que está contida. Entendeu? Você principalmente daqui, a gente está trabalhando. E o trilhado e os lucros. Isso. Aí você não tem essa consideração. Né? Você só tem uma consideração geral. Assim. Eu não estou interessado em trilhado ou não. Tem esse efeito. Esse gráfico aqui se reduz a esses 6 fótons. Sim, mas aqui seria na preocupação a trilhado. Aqui já não tem isso. Não tem isso. Então você tem. Quando você trabalha com a teoria efetiva, não tem essa coisa. Não é só trilhado, não tem sentido. Não tem. É uma coisa geral. Porque justamente ela não pode ser trilhada, ela está incorporando as interações. Né? Então ela está pegando interações a todas as horas. A ideia da teoria efetiva, não sei se não ficou claro no curso anterior, a ideia da teoria efetiva é você precisa vamos dizer assim, de um método, ou vamos dizer assim, de um instrumento para você tirar uma primeira ideia. Vamos dizer, você vai pegar uma situação mais simples, você não vai usar todos os graus de liberdade da teoria que você quer. Se você quer estudar processos de baixa energia, você não está interessado em excitar os modos mais massivos. Quer dizer, uma teoria efetiva ela sempre faz sentido se você tiver escalas de massa, partículas de massa zero, partículas massivas, partículas mais massivas. No caso da eletrodinâmica, a gente tem um fóton de massa zero e tem um elétron massivo. Se eu for considerar essa teoria, essa eletrodinâmica em energias sempre muito mais baixas do que a energia mínima necessária para criar um bate-elétron-pósitron, eu não preciso ficar introduzindo. Eu posso abandonar o elétron-pósitron como estados finais e fazer uma teoria efetiva só para fóton, porque eu não vou ter energia suficiente para excitar, para criar elétrons e pósitrons gerais. Então os elétrons e pósitrons vão aparecer para mim só como efeitos virtuais. O mérito da mecânica quântica aí é de produzir elétrons e pósitrons virtuais nos núcleos. E isso aí vai te dar uma física, é isso aí que vai te dar a alta interação dos fótons. É isso que a alta interação dos fótons vem daqui. No momento, quem não está deixando os fótons auto-interagirem diretamente? É o loop fermiônico. Mas agora, se eu contraio, se eu integro esse loop fermiônico e tiro uma física dele, eu reduzo esse gráfico a um ponto. Então, esse vértice aqui agora, a função de Green, a regra de Feynman para esse vértice, o que ela vai conter aqui é a física que sai desse loop. Então, esse gráfico agora aqui, eliminando o elétron e o pósitron, tirando a física deles, ele passa a deixar os fótons auto-interagirem diretamente, como lá também. Então, o papel da física efetiva, uma teoria efetiva, é isso aí. É você aproximar uma teoria. Em vez de você contemplar a teoria toda, porque você pode estar querendo só estudar uma região limitada no espaço de parâmetros, você então se confia naquela física. É uma aproximação, é uma restrição. Então, se eu agora quiser incorporar fótons com frequência acima de 10 a 21 Hz, tudo isso cai para terra. Isso tudo aí é válido se eu não considerar fótons de altíssima energia. Como é que você compararia a teoria efetiva e a teoria normal, assim, com a relatividade e a mecânica newtoniana? Isso, é uma coisa. Você precisa, se você tiver um fóton, uma partícula com uma velocidade que seja 1/100º da velocidade da luz, será que você precisa expandir, você precisa considerar a relatividade completa ou você pode trabalhar até a ordem V sobre C ao quadrado? Então, o que você vai fazer? Se você tem um elétron no átomo de hidrogênio, né, que é uma velocidade na faixa de C sobre 140, será que você precisa considerar realmente a relatividade especial ou você vai considerar apenas os efeitos iniciais, os efeitos mais primordiais da relatividade especial, que é a ordem V sobre C e V sobre C ao quadrado? Então, a teoria efetiva é isso na teoria de campo, ela é um limite, é como se a mecânica newtoniana ela sai como limite da relatividade especial para V sobre C pequeno. Quando V sobre C V é muito menor do que C, o V sobre C ser muito menor do que C, aqui está significando a energia do fóton ser muito menor do que a massa da elétron, que é a massa de reforço da elétron. Então, quer dizer, isso aqui
é o meu V, isso aqui é o meu C. Quer dizer, a minha teoria é limitada por essa energia. Se eu considerar energias que são muito menores, essa fração aqui é pequena. E no fundo, nós vamos fazer uma expansão nesse parâmetro aqui. Então, a teoria efetiva, ela basicamente, ela está saindo dentro dessa expansão. E sobre M é a potência menor. Pegar primeira ordem, segunda ordem. Se isso aqui for, vamos dizer, 10 a 15, e isso aqui já, quer dizer, se aqui for 10 a 15, se isso aqui for, por exemplo, 0, alguns elétrons-volts, isso aqui é 0,5 MeV. Então, essa fração aqui, se eu pegar um fóton visível, né, na região dos ultravioleta que seja, a energia desse fóton ultravioleta na faixa de 10 elétrons-volts, vamos dizer, 10, 12, 10, 100 elétrons-volts. Elétrons-volts, isso aqui é MeV, 10 a 6. Aqui eu posso ter um 10 a 2, aqui um 10 a 6. Então, essa fração aqui é da ordem de 10 a menos 4. Se eu colocar o quadrado, ela já fica da ordem de 10 a menos 8. Então, eu não preciso ir a todas as ordens. Então, a teoria efetiva é isso, é você tem uma teoria completa, você vai trabalhar numa região dessa teoria. E aí, quando eu trabalho, eu vou criar uma teoria efetiva que contempla só essa região paramétrica, né? Eu vou trabalhar só com energias dentro de uma faixa, eu estou esquecendo isso aqui. Então, isso aqui, para mim, é a física para elétron e pósitron, como partículas físicas. Agora, eu esqueço ele como partículas físicas e vou ter uma teoria só para fótons, né? E os efeitos do elétrons e pósitron estão contidos aqui nesses loops e representados por essas constantes aqui, que vão aparecer na frente dessa expansão. A teoria perturbativa, ela tem um ponto que eu acho importante, é que ela, aqui tem o teu estado trilébrio e aqui mais as correções radiativas. Isso. Aí na teoria efetiva, você não chega e diz, bom, eu tenho um trilébrio. Tenho esse trilébrio aqui, o meu trilébrio é esse aqui. Aí depois eu vou expandir isso aqui. Quando eu expandir isso aqui, eu vou começar a ter alta interação dos fótons. Eu tenho fótons livres, Maxwell, mas a alta interação é o que está acontecendo aqui. As altas interações estão aqui. Eu acho que essa aqui é a que a gente está falando. E a gente observa aqui o seguinte, eu tinha mostrado na aula aí, um instantinho só. Quando a gente expandir esse logaritmo aqui, considerando que esse F aqui é a intensidade de campo, né? Isso aqui é um parâmetro muito maior, então a gente pode expandir esse logaritmo de 1 mais x como sendo x, né? Então vai estar assim 1 sobre beta, raiz quadrada de SF, né? Que tem menos 2 beta 2. Primeiro, então vamos expandir isso, menos 2 beta 2. Primeiro termo dessa expansão, log de 1 mais x é x, né? Só para me lembrar, a derivada log de 1 mais x. Então, a primeira derivada é 1 sobre 1 mais x. A segunda derivada é menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A segunda derivada já tem que não, vai ficar menos isso aqui. Aí aqui vai ficar menos 1 meio disso aqui ao quadrado. Então, 1 sobre beta 2 SF. E aí vai. Vamos expandindo todas as ordens desse logaritmo. Aí eu tenho esse termo aqui, mais 2 beta raiz de SF. Então, esse termo aqui, menos 2 beta 2, você considera aqui, dá menos 2 beta raiz de SF, mais 2 beta raiz de SF. Então, esse termo aqui cancela esse. Aí, esse termo aqui, dá exatamente mais. Menos 2 beta 2, menos 2 beta 2, então, dá o SF. Aí a gente está considerando, se a gente considerar que o S é mais 1, isso aqui é justamente mais 1. Então, o máximo está aqui dentro. Aí agora eu vou expandir. Se eu expandir, se eu colocasse aqui potências mais altas, ia aparecer aqui um SF ao quadrado. Então a gente dali a gente vai tirar também Euler-Heisenberg, só que eu não tenho jeito. Eu vou tirar uma parte do Euler-Heisenberg. Então aquela ação lá, ela contempla o trilébrio. O trilébrio está aqui, é o primeiro termo, esse termo aqui. É o termo em ordem x2, nessa expansão aqui. Então, eu vou dizer o trilébrio, mas não tem foto no trilébrio. Não, o trilébrio não tem foto. Aparece na... Não tem. Que nem não aparece na... Exato. Que nem naquele. Certo? Tá legal? Nas primeiras aulas, quer dizer, quem está assistindo esse curso pela primeira vez, mesmo que esteja à distância,
Pega no semestre passado, o curso de teorias efetivas. Teorias efetivas, alguma coisa assim, semestre passado, 2018. Então, nesse curso aqui, as 3 primeiras aulas, a gente trabalhou o conceito de teoria efetiva. Qual é o papel? O que é uma teoria fundamental e o que é uma teoria efetiva? Né? Que a gente busca a teoria fundamental, mas nem sempre em física a gente chega na teoria fundamental de primeira. Então, a teoria efetiva, ela pode ser um primeiro guia, né, para você ir mapeando como você vai chegar numa teoria fundamental. Ou, outro ponto de vista, se você já parte de uma teoria fundamental, mas você não quer tirar, você não precisa de todas as informações que a teoria fundamental te dá, você pode perguntar, os efeitos quânticos daquilo que não me interessa, como eles vão afetar a parte que me interessa? Então, eu tenho uma eletrodinâmica com fótons, elétrons e pósitrons. Eu quero ver a física só dos fótons. Então, eu vou querer ver o efeito dos elétrons e pósitrons como partículas virtuais. Todos os efeitos virtuais do elétron e do pósitron, eles vão se organizar para me dar uma física efetiva só de fótons. Eu vou pegar uma física efetiva só de fótons. Então, eu estou tirando uma teoria efetiva a partir de uma teoria fundamental que eu conheço, que é a QED. Então, não pode. Se eu for, por exemplo, a teoria eletrofraca, eu posso perguntar, se eu não quiser, por exemplo, se eu quiser trabalhar energias, quiser estudar os processos eletrofracos para energia, quer dizer, abaixo de 10 GeV, eu não vou precisar entrar em W+, W-, E0 como partículas físicas, eles vão estar dando efeitos virtuais. Então, eu posso tirar uma teoria efetiva a partir da teoria eletrofraca, contemplando energias que estejam muito abaixo da energia do W+, do W-, do Z0 e do Higgs. Aí eu tiro uma teoria efetiva. Então, você pode conhecer a teoria fundamental e construir a tua teoria efetiva, ou você pode ter um outro ponto de vista. Você pode saber que você tem um conjunto de partículas que vão interagir, mas você ainda não tem uma teoria efetiva para elas, uma teoria fundamental para elas. Mas você pode, sabendo as massas dessas partículas, começar a construir algumas formulações efetivas. E aí, olhando a física desses processos efetivos, você pode começar a ter uma luz, uma indicação daquilo que deve ser a teoria fundamental. Então, o método da teoria efetiva, vamos dizer assim, é um método de abordagem aproximada, que pode te dar um caminho para você chegar a uma teoria fundamental. Claro que o que a gente quer no final de tudo é, se possível, ter uma teoria fundamental. Mas às vezes também você já tem a teoria fundamental, mas você não está interessado em estudar todos os processos. Você está interessado em se restringir a uma subclasse de processos. Aí você pode escrever uma teoria efetiva a partir de uma teoria fundamental. Daí então vai a minha pergunta. Depois de tantos tópicos que os caras chegam aqui, várias sobre a logaritmo, qual foi a teoria fundamental que eles indicam? Foi QED. Não sendo anacrônicos, nós estamos em 2018, não vamos pensar com a cabeça de 1960 para cá, vamos nos colocar na década de 30. Não havia ainda QED na forma de Feynman, Monado, Schumann. QED estava engatinhando. Ela era a QED de Dirac, de 1929, a QED de Enrico Fermi, de 1930. Então estava surgindo uma QED. Você não sabia exatamente o que seria a eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica só ficou construída a partir do trabalho de Dirac, de 48, sobre o papel da simetria de gauge na interação eletromagnética, e depois os trabalhos de Newton, Monaga e Feynman, naquela época. Então, você está tentando... O que o Euler Heisenberg fizer? O Euler Heisenberg estava num momento, assim, muito primordial da compreensão daquilo que seria o vácuo quântico. O trabalho de Dirac, de 29, ele traz um conceito novo. O vácuo, quando o fóton está se propagando no vácuo, o vácuo não é o vazio maxwelliano, o vazio que é a ausência de tudo. O vácuo é o vácuo quântico. Então, quando Dirac introduz o conceito de vácuo quântico em 1929, aquele famoso artigo na teoria para elétrons e prótons, Euler Heisenberg, inspirados por Otto Haupt, aquele trabalho que eu sempre cito para vocês do Otto Haupt, em 1933, quando ele diz é preciso rever as equações de Maxwell no vácuo, a partir do vácuo introduzido por Dirac e sua equação, em 1928 e 1929.
Então, Otto Haupt, em 33, já com a descoberta, a gente tem que se colocar, eu acho que é importante em ciência também, a gente, assim, respeitar os tempos, né? Tá vendo? A gente às vezes tem que ser um pouquinho mais tá, isso é óbvio, isso é essencial, é fundamental. Mas naquela época, o cara estava tateando no escuro. Então, eles estavam começando a querer ver como o vácuo quântico afetava as equações de Maxwell. Como é que os fótons se comportam? O que é um fóton no vácuo? Quando o fóton está no vácuo, o que ele vê? Ele vê o vazio absoluto ou ele começa a enxergar uma estrutura de vácuo, como o Dirac indicou nos trabalhos de 28 e 29. Então, o Otto Haupt chama atenção para isso. Tanto é que o paper dele não tem nenhuma equação. Ele faz um paper de praticamente meia página. É só um conceito, não sei se não foi publicado. E ele faz estimativas de ordens de grandeza, mas sem fazer cálculo nenhum. Nessa ideia aí, o Heisenberg começa a se interessar no assunto junto com esse estudante dele, o Euler. E aí, ele se coloca, então vamos estudar a física de fótons no vácuo quântico, mas ainda sem ter uma proposta de QED. Então, vamos estudar a mecânica quântica, quer dizer, os processos quânticos de fótons, espalhamento de fótons, interação de fótons, no vácuo quântico. Então, quando eles fazem isso aqui, eles estão trabalhando, quer dizer, para eles o vácuo quântico é esse condensado de elétrons e pósitrons, né? Que aí na época, né, quando o Dirac introduziu o conceito de vácuo quântico em 29, ele estava lidando com elétrons e prótons. O pósitron ainda não tinha nem sido previsto por ele, e muito menos descoberto. Isso é 29. Em 31, quando ele faz o trabalho que chega ao monopólio magnético, a utilização da carga e antimatéria, ele começa a entender, então, eu vou rever meu trabalho de 29, e aí tanto é que o prêmio Nobel dele, quando sai em 33, a aula Nobel que ele dá é uma teoria de elétrons e pósitrons, ele já não fala mais de elétrons e prótons. Então ele já sabe que o elétron tem antipartícula, que é o pósitron, ele vai falar de um vácuo de elétrons e pósitrons. 32, 33, quando ele ganhou o prêmio Nobel. Otto Haupt, então, entra nessa discussão, vamos rever o vácuo. Então, as equações de Maxwell que dão forma se propagando do vácuo, que vácuo é esse? Não é mais o vácuo trivial, é o vácuo quântico, é o vácuo de Dirac. E aí tem essa estrutura de elétrons e pósitrons. E é isso que, olha, Heisenberg fazem para chegar a essa equação. Eles vão estudar a física de fótons se propagando num vácuo não trivial, que é o vácuo de elétrons e pósitrons. Na cabeça dele, depois Feynman deu essa bela descrição. O que é o vácuo, né? O vácuo quântico é fótons no vácuo quântico. Fótons no vácuo quântico, segundo a metodologia de Feynman, é a soma de todos esses gráficos aqui. Todos os gráficos só contêm fótons como partículas que entram e partículas que saem, e elétrons e pósitrons dando o processo virtual. Está escondido no loop. O que está escondido no loop é o vácuo quântico. Então, essa é a ideia. Né? Então, quer dizer, afinal de contas, você perguntou o que o Euler e Heisenberg fizeram, eles fizeram essa investigação. Vamos tentar entender qual é a física de fótons no vácuo quântico. Essa é a ideia deles. E aí eles não tinham uma teoria quântica de campos como a QED ainda. Então eles fizeram esse trabalho aqui, esse trabalho assim, é sensacional. Do ponto de vista assim, da técnica matemática, assim, da invenção, né, da capacidade inventiva de criar um método para somar todos esses processos, eu acho genial, fantástico, muito interessante. Né? É um método muito original. Então, eles chegaram aí, você fala, então beleza, uma teoria só de fótons no vácuo, então você pode falar, vamos tirar as equações de Maxwell aí, então. Então, tarefa aí. Pega esse lagrangiano bonito aí, tira as equações de Maxwell, faz o princípio variacional em relação a Mi. Lembrando que tem, aqui é FF2, lembrando que aqui a gente tinha colocado F2 mais 2i mais X2 é 2F mais 2IG. Então, aqui está tudo, toda a física. Então, você pode contar quais são as equações de Maxwell no vácuo, levando em conta a estrutura do vácuo quântico. É fazer o princípio variacional, variar em relação a Mi. Esse é a lagrangiana aqui. Aí é isso que a gente fizer. E aí, você pode não querer resolver essa, não precisa ter essa integral completa, você pode fazer truncamento de situações. Então, eu volto à minha pergunta. Eu estou querendo, a partir da teoria efetiva, apontar uma teoria fundamental. Sim. Então, eu vejo o seguinte, dizer, que aqui nessa teoria efetiva, ela apresenta uma coisa que a trilha não está muito claro
que é a autointeração dos fótons. Está muito claro, não, não tem. Não tem. Então você aparece com tem um fóton autointeragente. Isso. Daí vem a minha segunda pergunta do dia. Segunda não, milésima. Então, essa o quanto que é necessário ter carga elétrica para a interação do fóton, e quanto você pode transpor uma coisa sem carga elétrica. Eu entendo que aqui no Heisenberg, você precisa da carga elétrica para o fóton. E entendo que você falou que na logarítmica já não precisa. Você já levou em conta esses efeitos. O efeito da carga elétrica está aqui nesse beta. O efeito da carga elétrica está aqui. Esse beta aqui, por exemplo. Se eu tivesse carga elétrica zero. Zero. Eu teria autointeração de fótons aí? Não. Aqui não teria. Não teria. Nem aqui, porque isso aqui sai daí. Isso aqui não é independente, isso aqui sai daí. Porque, vamos dizer, nas projeções dos teus cursos, eu entendo que, digamos, uma nova eletrodinâmica que nos espera, tá? Uma nova realidade para o fóton. Pode ser, sim. O fóton, vamos dizer, ele, no caso, interagindo com o zero, interagindo com o neutrino. Isso, ele, com áxion. então, ele sem carga elétrica. Isso. Você diria que nesse contexto aqui não é Não. Não tem isso. Nesse contexto não, porque essa é uma teoria efetiva, é uma descrição, chama de teoria, o pessoal chama de teoria efetiva na linguagem como você é uma descrição efetiva que já parte do fato de que a física efetiva que sai daí, ela precisa da carga elétrica. A carga elétrica é central nesse processo. Eu só, para as pessoas que estão escutando, assim, eu acho que tem um paradoxo que a gente vive. Você vive aqui trazendo a não linearidade. E a não linearidade, o ente maior dela, é que ela traz um campo elétrico cuja fonte é ele próprio. Exatamente. Então, ela dá um salto em relação a Maxwell, que você precisava da carga ser a fonte do campo. Então, se você pode ter um campo gerado por ele próprio, é talvez um sinal de um eletromagnetismo beyond electric charge. Sim, isso seria um salto. Você pode pensar assim, essa auto-interação do fóton, ela está vindo de quê? Dos efeitos do vácuo quântico. Mas o vácuo quântico é neutro. Então, quem está produzindo a auto-interação do fóton, na verdade, é uma entidade neutra, que ela é feita de elétrons e pósitons, né? Então, eu acho que a indicação, quer dizer, o fato de você ter uma teoria de Born-Infeld, por exemplo, ou a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, ou a eletrodinâmica logarítmica, não importa, essas eletrodinâmicas não lineares que se baseiam na auto-interação do fóton jato e elétron, e ali a gente tem o nosso lagrangiano efetivo, ele tem trivértice, quadrivértice, assim vai. Então, ela já está indicando o seguinte, é possível sim o fóton ter auto-interação que não seja necessariamente na carga. Ela pode estar indicando, dando essa sugestão nas entrelinhas para nós, dizendo, com a carga elétrica eu posso esquecer o efeito da carga elétrica e substituir tudo pelo vácuo quântico, que é neutro. Isso produz a auto-interação dos fótons. Então, a pergunta é, será que independentemente do vácuo quântico, o fóton não poderia auto-interagir ou interagir com objetos neutros? Eu acho que sim. E aí tem um pouco de problema, assim, de essas coisas de psicologia, como Deus fez a luz, ele tinha que fazer Deus fez a carga elétrica, fez a luz. Se Deus fez a luz, está errado. Para essas teorias, Deus fez a carga elétrica. Não é verdade, né? Eu acredito que segundo Gênesis, da luz é que veio a matéria, né? Então a gente sabe que isso é possível, a gente já fez isso aqui nos cursos da gente. Parte do fóton você gera, o fóton te dá a invariância da luz, te dá o grupo de Lorentz, e o grupo de Lorentz te dá as representações que depois vão corresponder à matéria. Então vamos dizer assim, do ponto de vista da teoria de grupo, né, eu acredito que a gente está mais próximo do Gênesis do que do ponto de vista, vamos dizer, da teoria de rede tradicional, porque você dá luz. Quem coordena tudo é um absoluto. Quem é o absoluto escolhido por Einstein? A luz, a propagação da luz do vácuo. Isso me dá o grupo de Lorentz. Isso pode me dar o grupo específico.
Isso pode me dar o grupo de antidecídia, isso me dá o grupo de Poincaré. Todos esses grupos, decídia, antidecídia, Lorentz, Poincaré, o que eles fazem é produzir representações onde eu vou encaixar a matéria. E aí a gente já viu aqui no curso, em diferentes ocasiões, em diferentes cursos, como a partir da propagação da luz, a gente consegue chegar na interação, a gente consegue chegar na interação de gauge e variante gauge. Eu acho que é essa a ideia. Mas a luz é mais fundamental. Mas digamos daí, a carga elétrica vem antes da luz, né? Bom, nessa visão, sim. Na visão das teorias de Gauge, onde você parte do campo de matéria, faz a simetria global, depois faz a simetria local e introduz o campo de Gauge, introduz o fóton, se o fóton ele entra mais como coadjuvante. Ele entra, quem definiu, quem é o elemento definidor? É a simetria de Gauge local. A simetria de Gauge local é em cima dos campos de matéria. Então você parte do psi, faz a transformação de fase global, aí faz a transformação de fase fica local, e aí você chega na derivada covariante, introduz máximo. Então, isso tudo, vamos dizer assim, é um joguinho didático. Mas eu acho que, fisicamente falando, é muito mais fundamental o fóton, porque você pensa que você quer descrever, se você parte do fóton, que tem espinho, e você sabe que para você descrever o puro espinho, você precisa introduzir a simetria de Gauge, né, que a linha mi igual a mi mais d, você deve ter uma descrição que tem essa simetria de Gauge. Então, essa simetria de Gauge local, ela já está no fóton. Ela não veio do fóton, ela não veio para o fóton pela introdução da matéria para acertar a derivada covariante. Ela já nasce, ela, vamos dizer assim, ela é nata no fóton. A matéria que depois é que vai se ajustar a essa simetria do fóton. Eu prefiro pensar assim também. O fóton é mais fundamental. Porque, afinal de contas, o absoluto da relatividade é o fóton, não é a matéria. Então, a gente parte do fóton, constrói o grupo de Lorentz e aí prepara, né, vamos dizer assim, o cenário para a matéria ir sendo encaixada na representação meio zero, zero meio, meio zero mais zero meio, representação 1 zero, representação 0 1. Aí você vai encaixar o 0 0, que é o caso do escalar, você vai encaixando as partículas, né, nas representações do grupo de Lorentz. Mas quem criou o grupo de Lorentz? Foi o invariante da luz, né? E a matéria foi se adequando, né? Aí você, quando introduz o elétron no pósitron, na representação meio zero mais zero meio, ele já vai absorver a simetria de fase local advinda da fase da transformação de Gauge do fóton, não vice-versa. Eu acho que isso é a maneira, assim, mas não é a maneira convencional, não é a maneira didática que geralmente está nos livros, mas eu acho que é uma maneira, claramente, uma maneira muito, assim, eu aprendi assim, lá entre esta pouca visão era essa, eu aprendi assim, eu acho mais interessante, você parte. O que você quer? Eu quero escrever uma interação. O que é mais importante para você? A interação. Eu quero escrever uma interação. Quais são as características dessa interação? É atrativa, é repulsiva, é longo alcance, é curto alcance? Quais são as características dessa interação? Aí você vai modelar a interação por um campo intermediário. Então, tem uma interação que é atrativa e repulsiva, que cai 1 sobre R2, então eu tenho que ter um campo vetorial. Então, você sabe que um elemento fundamental para essa interação é o campo vetorial, independentemente da matéria. Então, o campo vetorial, nessa interação, ele precisa ter invariância de Gauge, o famoso DB alva de X. Aí você parte disso, e aí a matéria vai se encaixar a partir disso. Eu acho que isso, vamos dizer assim, é a construção mais fundamental que a gente tem. Agora, claro que pedagogicamente você introduz a matéria, faz a fase ficar local, introduz a derivada covariante para compensar, escreve a reação, sai tudo muito bonitinho, mas você corta um monte de reflexão aí no meio do caminho, né? Você passa por cima de um monte de coisa batidão, sem discutir realmente o que está em jogo. Você tem um procedimento matemático que resolve a tua situação, mas aí você começa a perceber que, na verdade, talvez não seja assim a melhor maneira. Essa é uma maneira direta, né? Mas eu acho que a maneira é você imaginar o que eu quero fazer. Você não tem nada, você quer escrever uma interação. Aí você, como é que eu vou descrever essa interação? Qual é o campo? Aí você, quais são as simetrias que essa interação está pedindo? O fato da interação ser atrativa ou repulsiva, cair 1 sobre R2, que informações eu tiro daí? Então, quer dizer, o que eu posso tirar? Quem é que pode estar efetuando essa interação? Spin 0? Será que é uma partícula de spin meio, que vai ser a partícula intermediária? Uma partícula de spin 1? É uma partícula de spin 2? Porque spin 2 são da atração e da repulsão. É o caso da gravitação do gráfico. Spin 1 dá atração e repulsão. Então você já fica. O spin 0. O spin 0 é sempre atrativo também. Então
você já sabe. E o spin meio, não, o spin meio não é bom, porque o spin meio a interação cai com 1 sobre R3, não cai com 1 sobre R2. Então você já sabe que deve ser o spin 1. Agora, para fazer uma física baseada no spin 1, você precisa da simetria de Gauge. A simetria de Gauge, então, ela vai definir para você como a matéria se comporta frente a essa simetria. Quer dizer, a matéria que se ajusta à simetria da luz, e não a luz que se ajusta à simetria da matéria, como é convencionalmente colocado, como a gente aprende normalmente no livro. Né? Essa é a visão. Então, essas coisas assim de a educação, o que é início, o que é meio, a gente sempre. Você tem que, na verdade, ver o que é principal para saber onde é que está teu início. Às vezes a gente quando se propõe, vamos dizer assim, num projeto de ensino, né, a gente tem que perguntar. Uma coisa é você ser didático pedagógico, em certo momento você tem que ser, mas às vezes você não pode negar também o processo, vamos dizer, histórico, que é o processo fundamental. Eu acho que é interessante, se a gente for construir aquele pelas bases dela, quer dizer, não é extremamente pedagógico, né, mas é a verdade está aí. Agora, geralmente a gente depois descobre um método mais assim, didático de ensinar, mas é um método didático, não é um método histórico, às vezes também não é um método mais intuitivo de você compreender a coisa, certo? Então, eu acho que a visão que a gente tem aqui, só para não recapitular tudo isso que eu dito nesse tempo de conversa, né, é que quando olha para Heisenberg chegam a essa discussão aqui, então o que está em jogo para eles, quer dizer, nós estamos aqui em 1936, o que está em jogo para eles aí é uma provocação deixada no peito do Otto Hauer, que é como rever a eletrodinâmica, quer dizer, a física dos fótons, à luz do novo conceito de vácuo quântico. Então, olha Heisenberg, vamos ver como os processos, quer dizer, como os pares elétron-pósitron virtuais, isso aí fica bem claro no peito do Otto Hauer, naquele que eu vi, naquele físico de 33, que 36, fica bem claro que o que ele está sugerindo é como a luz interage com os pares virtuais de elétrons e pósitrons. Então, olha Heisenberg, entendem que eles têm que somar sobre todos os efeitos dos elétrons e dos pósitrons, não dessa forma de gráfico de Feynman, que eles não conheciam, mas como você pode fazer, quer dizer, para dizer como você vai criar um modelo para aquilo que são os pares virtuais de elétrons e pósitrons interagindo com os pósitrons. Então, cria uma proposta, define uma metodologia matemática e chega a essa resposta. Então, essa resposta, isso que está aqui, seria, vamos dizer assim, a base de partida para uma equação de Maxwell, que está aqui, né? Para uma equação, para um conjunto de equações de Maxwell a partir do conceito de vácuo quântico. A proposta, a tarefa que aqui, eu nunca fiz isso, né? Mas a gente pode pensar, seria interessante fazer um dia na vida, né? Então, quer dizer, a pergunta é, então, essa ação aqui é uma ação efetiva de fótons. Então, daqui vai sair Maxwell, mais os efeitos não lineares completos. Então, a tarefa que eu deixaria aqui seria chegar às equações de Maxwell Agora, se você pegar isso aí, esse curso de Maxwell, você vai encontrar o vetor de polarização, inclinação, diferentes
Não vai ter polarização, mas não vai ser direta como porque vai você ter. tem os elétrons, você tem as correntes. Tem as correntes, você tem a divergência de E igual a apoio rotacional de D igual a M0J, né, mais meio extensor de C2 de LD. Então você tem a matéria. Aqui não, aqui a gente tirou a matéria. Quando você se você pegar aquelas equações ali e tirar a matéria, você vai ter a mesma coisa. Então aqui nós vamos poder definir de novo um campo D e um campo H. Quer dizer, a pergunta é quais são os campos, quem são D e o H que saem daqui. Isso aqui vai implicar uma generalização desse D e desse H. Quem vai ser D e quem vai ser H. Eu, francamente falando, eu estimulo vocês a fazer essa tarefa. Acho que é interessante fazer essa tarefa. É instrutivo. Vocês vão esbarrar em alguns aspectos técnicos que vão levar a algum aprendizado. Lembrando quem é X, aí pegando a aula lá, pegando quem é o X2, tá? Claro, levando em conta que isso, apesar de ter I, né, esse X2 ser definido a menos de um I, lembrar que essa ação aqui é real. Ela pega a parte real e a parte imaginária. Quer dizer, isso aqui é complexo, esse cosseno hiperbólico aqui é complexo, mas eu estou pegando a parte real dele e eu estou pegando a parte imaginária dele. Eu acho que seria interessante. Eu não sei, não me lembro, mas acredito que sim. Talvez no paper do Euler Heisenberg, eles já escrevam tudo em função do E e do D. E talvez, eu só não me lembro se eles chegam à forma das equações de Maxwell. Claro que eles chegam, um D e um H. Depois eu vou dar uma olhada depois no paper. Mas assim, mesmo que esteja no paper, eu acho que vale a pena, partindo dessa ação aqui, chegar às equações de Maxwell no vácuo. Mas é uma coisa, o pessoal que D e H são talvez os vetores mais conhecidos frequentemente, né? Então, você conhece alguma referência de que D e H é uma soma de granular, campo granular, campo coletivo? Ou seja, a polarização mesmo seria um coletivo, e o E é o granular. Certo? Eles são E mais um. Nada, vamos dizer, na teoria de Maxwell, o eletromagnetismo convencional é E, né, vai ser o campo elétrico mais a polarização, né? E aí essa polarização aqui ela é função do próprio campo elétrico. Em geral, o que a gente fala é que os materiais respondem linearmente. Então isso aqui dá aquela chamada fatorzinho, aquela permissividade elétrica. Então geralmente a gente trabalha com materiais cuja resposta seja linear, mas isso é uma aproximação muito rudimentar. Na verdade, dependendo da intensidade do campo elétrico, a polarização pode depender também do campo magnético. Então, se eu colocar, por exemplo, um material que responde linearmente, mas sujeito a uma onda, a um campo eletromagnético variável no tempo, com uma frequência muito alta, a polarização deixa de ser linear. Você pode ter uma resposta não linear. Então, quer dizer, a questão, além da intensidade do campo, sendo muito forte, o material começa a perder a linearidade. Ou a frequência também sendo muito alta, o material pode perder a linearidade. Então, os meios, né, são considerados meios lineares que respondem linearmente a um campo elétrico, dando um vetor de polarização que é proporcional ao campo elétrico. Isso é uma aproximação. Esse mesmo meio linear, se esse campo elétrico superar um certo valor que depende do material, o material já começa a dar respostas não lineares. A mesma coisa com a magnetização, né? Quando a gente tira, né? Pode falar. Você conhece alguma coisa de chamar o grupo P de um campo coletivo, no meio de um campo granular? Não, assim eu não conheço. Assim, de livro, texto, assim, nem de artigo. Eu nunca vi assim, associar o fato da polarização depender, né, de uma forma mais complexa do campo elétrico, chamar de campo granular e campo coletivo. Eu nunca vi a designação, eu nunca vi. Porque, por exemplo, alguns pensam em termos de fluxo eletromagnético. Está com fluxo, tem um bando de gente lá, aí entra o P. Agora, quem cria o material, a criação do material tem que ter um P. Entendeu? O material ele é uma coisa coletiva que cria, entendeu? Claro. É um P que cria ele, não é o E. Certo. Assim. Então, quer dizer, se você estudar eletromagnetismo do material, Pode falar o que eu estou jogando. quem está no eletromagnetismo em termos de material não é a carga elétrica aquela sozinha.
Sei. da corrente, assim, né? Mas é o P, né? É. Sim, sim. Então, quando você, só voltando aqui, né? Quando a gente escreve, né? A magnetização, quer dizer, a gente espera também o seguinte, que a magnetização seja uma resposta linear a um campo magnético. Mas, como eu falei, para campos magnéticos muito intensos ou para campos magnéticos oscilantes com frequências muito altas, o material pode perder a linearidade. Quer dizer, esse cara aqui não vai ser mais alguma coisa, né, proporcional ao próprio campo dele. Né? Vai ser alguma coisa que pode ser não linear, que pode inclusive depender do campo elétrico. Então, o fato de, quer dizer, essa questão de você ter polarizações não lineares e magnetizações não lineares, ela não é uma questão só do material. É o material sob a ação de um campo elétrico e de um campo magnético que tem certas propriedades. Agora, isso aí, como é que se você define o que é o campo granular e o que é o campo coletivo, assim, eu preciso pensar, mas assim, em termos de período na literatura, eu nunca vi essa designação, quer dizer, porque geralmente isso é feito no material. Quer dizer, agora, a questão é como isso acontece no vácuo. Isso está acontecendo aqui, tá, aquele D lá e aquele H lá, né? Quer dizer, são Ds e Hs definidos no vácuo. Quer dizer, aquela não linearidade é do vácuo, não é do material. Você não tem um material que tem polarização, as moléculas se organizam, vivem H, não tem nenhuma propriedade material. Quer dizer, o material que está envolvido ali é o vácuo quântico, que são os pares elétrons e pósitrons. Lá, quando você, lá no Lagrangiano, logaritmo, no Euler Heisenberg, como a gente já estudou, no outro curso, ou o Korn-Niffel, você define um D e um H, envolvem polarização, mas é uma polarização do próprio vácuo, não é uma polarização de um material, não é uma resposta do material, é o vácuo. Isso que é o barato, que dá a birefringência, que dá propriedades não triviais do vácuo, é o vácuo que está respondendo para você. Eu acho, sabe, que a gente sempre tem um problema. A gente sempre parte da matéria e a origem que a gente está buscando o campo. Então, por exemplo, se eu fosse numa igreja, de crentes, daí vamos botar o espírito do diabo. Mas mesmo o espírito do diabo tivesse um espírito eletromagnético. Então, no meu espírito eletromagnético, eu tenho, vamos dizer, o E e o P. Mas que eu vou criar material, esse material aqui vai ser o P. Porque se só for E, eu não crio material. Então eu preciso do P. Então, quer dizer, essa questão de a gente já tem um material, um diz, bom, agora eu tenho o campo magnético externo e polarizo aquele material. Isso é um ponto que a gente dizer, vamos começar um negócio, vamos dizer, mais religioso. Eu começo com o meu P, e daí que eu crio os materiais. Entendeu? Quer dizer, então o eletromagnetismo ele tem que ter uma parte que seja coletiva. Se você quiser criar material, se você criar uma partícula só, você só com essa, tá bom. Mas se você quiser criar um material, então é isso mais ou menos assim. Eu acho que esse lado de a gente fazer o campo eletromagnético anteceder a matéria, essa história toda, né? Eu acho que esse é o ponto aí para a igreja dos crentes. O ano passado, 2 anos atrás, eu mandei um paper para você, que era justamente condensação de fótons, que era essa coisa. E aí você fala de uma coisa coletiva, não granular. Quer dizer, aqueles chamados cristais de fótons, né? Você pode pegar fótons, né, e fazer, vamos dizer, é como se você fosse dar o